Amém, irmão. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, ministrando algo de Deus para o coração da amada igreja. Sabemos que os dias são trabalhosos, dias difíceis, mas graças a Deus que você venceu você mesmo. Você venceu o seu cansaço, porque sabemos que devido à correria dos nossos dias, muitas das vezes, chega a hora do culto, bate o desânimo, bate a vontade de ficar dentro de casa, mas graças a Deus que não foi a canseira, não foi a chuva que impediu de você estar aqui nessa noite. E da mesma forma que você entrou, eu tenho a certeza que você não vai sair. Você vai sair com uma resposta, você vai sair transformado para a glória do Senhor. Não precisa abrir sua Bíblia ainda, mas o livro de Amós nos fala. Amós fala para preparar Israel. Amós fala: prepara-te, Israel, para encontrar o poderoso Deus. Amados, sabemos que quando vamos ao encontro e queremos impressionar, nós colocamos as melhores vestes, nós se arrumamos da melhor maneira. Quando nós vamos ao médico, nós se arrumamos bem. E nessa noite, nós temos que estar preparados, a igreja tem que estar preparada para nós podermos adorar o nosso Deus. Temos que estar preparados a todo momento, porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento que o nosso Deus vem nos buscar. Então temos que priorizar a presença do Deus Todo-Poderoso. Temos que ter a plena convicção de que o nosso Deus, Ele pode curar, o nosso Deus, Ele pode libertar, o nosso Deus, Ele pode restaurar. Por isso temos que confiar, porque é só o Senhor quem pode agir sobre as nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 127. O Jorge falou algo aqui interessante sobre um recomeço. Sabemos que o recomeço ele é bem mais difícil do que o começo, porque o começo tudo é novo. Agora o recomeço vem as dúvidas. No recomeço não vem o será. Mas nessa noite hoje louvamos que Deus tem uma nova história. Então creia que Deus tem uma nova história para você nessa noite. Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pães de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Amados, essa passagem, quando foi escrita, foi o rei Salomão que escreveu ela. E eu meditando nessa palavra hoje, eu aprendo 4 desejos básicos na vida de qualquer pessoa que ela quer viver bem e ser feliz. Eu vendo essa passagem nesses 3 versículos, eu aprendo sobre projetos, sobre proteção, sobre provisão e sobre promessa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Porque aqui quando Salomão fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amado, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que se você for com a força dos seus braços, se você for tentar sozinho, se o Senhor não estiver junto neste projeto, não adianta nada. Você pode fazer o melhor projeto, o melhor desenho. Uma pessoa quando vai construir uma casa, ela faz antes o quê? Um desenho, ela se projeta de como vai ser essa casa. E aqui, o que Salomão nos fala é que você pode se projetar do jeito que for, mas se o Senhor não tiver no negócio, de nada adianta. Amados, o que é mais interessante é que quando olhamos, eu fico admirado quando eu olho um terreno vazio e de repente chega uma empresa, limpa os matos tudo,
coloca uma placa que ali vai ser um hospital, um prédio, vai ser uma escola. E você vê, eles fecham tudo para começarem a não ver a obra e começa a subir a obra. De repente você começa a ver as colunas, você começa a ver os tijolos, e você olha e você vê, tá feio. Quando está só no tijolo, fica uma obra feia. E de repente, você vai vendo aquela obra e ela vai começando a ter forma. Aquela obra, aquele projeto, ele começa a evoluir. E quando você vê, é um projeto perfeito. Assim é eu e você. Talvez você entrou aqui nessa noite como um projeto, como está somente no tijolo. É um projeto feio, um projeto vazio. Talvez você entrou nessa noite como um projeto sem forma, mas nessa noite, o Senhor Todo-Poderoso, Ele quer entrar na tua obra, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer dar um acabamento, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer aquilo que é feio se tornar bonito, Ele quer se tornar aquilo que é vazio se tornar cheio. Essa noite, meu amado, o Senhor, Ele quer reconstruir as nossas vidas espirituais. Muitas das vezes, pensamos no financeiro, pensamos na família, pensamos em todas as áreas da nossa vida, mas esquecemos simplesmente o mais importante, que é a nossa vida espiritual. Então nessa noite, o Senhor quer nos ensinar a reconstruir nossa vida espiritual. Então quando eu vejo essa palavra, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, eu vejo projeto. E quando eu vejo projeto, eu lembro de uma passagem que foi ministrada até mesmo por esses dias aqui no altar, sobre Ana. Ana, ela tinha um projeto de ter um filho. Ana, ela tinha aquela esperança de ter aquele filho, aonde o seu esposo conseguia dar para a amante um filho, mas não conseguia dar para Ana. E Ana tinha esse projeto, e Ana passou vários anos sendo frustrada, sendo humilhada. Mas chegou o momento que Ana olhou aquele projeto, e ela falou, até agora eu tentei do meu jeito, mas agora eu vou tentar diferente. E a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela estava na mesa, e de repente, ela se sentiu oprimida, e ela saiu da mesa e foi até a igreja. Chegando lá, ela se derramou no altar, e ela fez uma oração diferenciada. Ana, naquele dia, todo aquele projeto que ela tinha feito, que ela estava lutando anos, há tempos, e nada tinha acontecido, Ana tentou fazer diferente. Ana pôs Deus dentro do projeto dela. Ei, meu amado, nessa noite, talvez você tenha projetado algo, talvez você tenha lutado para acontecer algo sobre a sua vida, talvez é sobre o seu ministério, talvez é sobre a sua família, sobre a sua casa, e até agora não tenha acontecido nada, mas nessa noite eu quero convidar você a colocar o nosso Deus sobre o teu projeto, e eu tenho certeza que o nosso Deus vai operar um milagre sobre a tua vida. Ana, naquele momento, ela fez uma oração diferenciada. Ana, ela ofereceu a Deus aquilo que ela nem tinha ainda. Olha como que é forte essa passagem. Ana, ela nem tinha o projeto, ela tinha um projeto, mas ela não tinha ainda em suas mãos, e ela já ofereceu ao Senhor. E meu amado, talvez nessa noite, o que nós estamos precisando é oferecer o que o nosso Deus precisa, é oferecer o nosso melhor. Eu não estou falando para você simplesmente oferecer somente dinheiro, não, mas ofereça o seu melhor louvor, ofereça a sua melhor adoração, seja sincero, porque o nosso Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, e eu tenho a certeza que nessa noite tem verdadeiros adoradores aqui, e você não vai sair da mesma forma. Eu analisando essa passagem, o segundo ponto que eu vejo é sobre proteção. E quando eu vejo sobre proteção, eu vejo que Deus cuidou de Davi. Eu lembro das passagens que Deus, quando Davi estava no campo, esquecido por todos. Davi ali talvez era como rejeitado por todos, mas o nosso Deus, Ele estava olhando para Davi. E Davi ali, se nós olharmos fisicamente, a Bíblia nos diz que ele era um homem de pequena estatura, mas Davi, mesmo sendo de pequena estatura,
ele enfrentou um urso, ele enfrentou o leão. Davi, naquele momento, nós vemos que era a proteção de Deus sobre a vida dele, porque se nós fôssemos olhar somente a estrutura dele, podia ser o homem mais forte. Se nós pegarmos o homem mais forte que tem entre nós aqui no meio hoje, eu tenho a certeza que ele não está apto a lutar contra um urso, contra um leão. Ele vai ser derrotado, ele vai ser devorado. Mas o nosso Deus, mesmo Davi esquecido por todos, o nosso Deus estava do lado de Davi. O nosso Deus estava ali com o próprio Davi, e eu tenho a certeza que foi o Deus Todo-Poderoso que segurou na mão de Davi, e onde fez ele vencer aquele urso, aquele leão. E se nós olharmos mais a fundo a passagem de Davi, Israel tinha um lindo exército, um grande exército, mas não tinha ninguém para poder enfrentar aquele gigante. E aquele jovem, de pequena estatura, ele veio e simplesmente ele se colocou na brecha. Ei, meu amado, nessa noite eu não sei qual que é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é o tamanho da tua dificuldade, da porta para fora, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que a tua adversidade, Ele é maior do que a tua dificuldade, e o nosso Deus, Ele vai nos fazer mais do que vencedores. Terceiro ponto que eu vejo sobre esse texto que nós lemos, é a provisão de Deus. E quando eu vejo provisão, eu lembro do povo de Israel. O povo de Israel, quando estava fugindo do Egito, por 40 anos, Deus cuidou do povo de Israel. Aonde nunca faltou vestes, nunca faltou calçados, nunca faltou alimento. Ah, meu amado, você não está entendendo. Talvez você está aqui nessa noite, mas você está preocupado com amanhã. Talvez você está nessa noite aqui, mas você está preocupado, o que será de mim amanhã? O que eu vou colocar na mesa para o meu filho comer? Talvez você está aqui e está preocupado com seus compromissos lá fora, mas se nessa noite você verdadeiramente colocar o Senhor no seu projeto, se você colocar Ele para edificar a tua casa, pode ter certeza que Ele vai te dar projeto, Ele vai te dar proteção e Ele vai te dar provisão também. E a Bíblia nos diz que 40 anos Deus alimentava aquele povo, aonde nunca faltou nada. Se eu for olhar a provisão, eu me lembro também quando Deus cuidou de Elias. Se nós olharmos a passagem, essa passagem, esse momento da vida de Elias, ele tinha enfrentado os profetas de Baal, mais de 400 profetas de Baal, Elias tinha enfrentado. Ele tinha colocado à prova ali o ministério dele, ele tinha